Ele me devolveu a carteira, e eu achei que fosse apenas sorte. Mas aquele homem, com as mãos sujas e o olhar sereno, me mostrou o que o dinheiro nunca pôde comprar. Naquela noite, percebi que alguns pobres são mais ricos do que todos nós. Eu costumava achar que o dinheiro era a medida de todas as coisas. De manhã, acordava no meu apartamento de cobertura. Olhava pela janela e via São Paulo se estendendo até o horizonte. Uma selva de concreto que eu acreditava dominar. Eu era dono de uma empresa de tecnologia. Tinha funcionários que me temiam e amigos que me invejavam. Mas por dentro, tudo estava vazio. Só não percebia isso ainda. Meu nome é Arthur Mendes. E durante muito tempo eu vivi como se o mundo fosse uma vitrine. E eu, a peça mais cara em exposição. Trabalhava 16 horas por dia. Dormia quatro e me orgulhava disso. Dizia que o cansaço era o preço do sucesso. E que se alguém não aguentasse, é porque nunca foi feito para vencer. Foi numa quarta-feira de dezembro, calor sufocante, que o destino resolveu me ensinar algo que nenhum MBA jamais ensinaria. Tinha acabado de sair de uma reunião no centro, irritado, com um fornecedor que atrasara uma entrega. Entrei no carro bufando, joguei o paletó no banco e dirigi sem destino certo. Queria me afastar de tudo, dos papéis, das vozes, das cobranças. Parecia que quanto mais dinheiro eu acumulava, mais barulho o mundo fazia dentro da minha cabeça. Parei o carro numa rua tranquila, perto de um parque. Desci, respirei fundo e sentei num banco de cimento. Peguei a carteira para comprar uma garrafa d'água num ambulante. E sem perceber, deixei-a cair. Foi só quando voltei para casa, à noite, que percebi o que tinha acontecido. Revirei o carro inteiro, menos nada. Carteira desaparecida. Cartões, documentos, dinheiro, tudo. E com ela, uma fotografia antiga que eu guardava da minha mãe. Aquilo me deu um soco no estômago. Não pelo dinheiro, mas pela foto onde fiquei transtornado. No dia seguinte, tentei bloquear os cartões. Emiti segunda via de documentos, menos aquele tipo de burocracia que te faz sentir pequeno, mesmo sendo rico. E então, no meio da tarde, minha secretária entrou na sala e disse: Senhor Arthur, tem um homem querendo falar com o senhor lá na recepção. Disse que achou algo seu. Levantei os olhos do computador, impaciente. Quem é? Parece um morador de rua, senhor. Minha primeira reação foi de desconfiança. Pensei: ótimo, deve querer dinheiro. Mas algo na voz dela me fez levantar. Desci até o saguão, e lá estava ele, um homem magro, barba grisalha, roupas rasgadas mas limpas, segurando algo contra o peito. Quando me viu, sorriu com gentileza. O senhor é o dono disso aqui? Perguntou, estendendo a mão. Era minha carteira, a mesma, intacta. Abri, todos os documentos estavam lá, até a foto da minha mãe. Olhei para ele, desconfiado. Onde você achou isso? Ali, perto do parque. Estava caída, do lado do banco. Eu reconheci o nome nos cartões. Esperei o dono voltar, mas ninguém apareceu. Então vim trazer. O homem falava com calma, sem medo. Mas eu, cego pelo orgulho, perguntei: e quanto você quer por isso? Ele franziu a testa, como quem não entende a pergunta. Nada. Senhor, só achei que devia devolver. Fiquei sem reação. Não sabia o que fazer com alguém que não queria nada. Foram anos lidando com pessoas que só se aproximavam por interesse. E ali estava um homem que me entregava tudo de volta sem pedir um centavo. Agradeci, ainda sem graça. Tirei uma nota de R$ 200 do bolso e ofereci. Ele deu um passo para trás. Não precisa, moço. Honestidade não é trabalho pago, é escolha. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Mas ao invés de me tocar, me irritaram. O orgulho falou mais alto. Tá bem. Faz o que quiser. Respondi, seco. Poderia ter ficado com tudo, sabia? Ele sorriu de novo. Um sorriso tranquilo, quase triste. Poder. Eu podia, mas aí eu perderia o que ainda tenho de verdade. Fiquei olhando para ele, confuso. Aquela frase não fazia sentido para alguém que dormia na rua. Mas o olhar dele tinha algo diferente. Não era de quem pedia, era de quem já entendeu demais sobre a vida. Sem saber o que dizer, dei as costas e voltei para o escritório. Mas, mesmo dirigindo meu carro caro, com o ar-condicionado no máximo e o som ligado, a voz dele continuava dentro da minha cabeça. Perderia o que ainda tenho de verdade. Cheguei em casa e abri a carteira de novo. Olhei para a foto da minha mãe. Ela sorria, segurando minhas mãos de criança. Naquele instante,
Senti um incômodo que há anos não sentia. Vergonha. Porque, lá no fundo, eu sabia. Fazia muito tempo que eu tinha perdido tudo o que realmente importava. Só ainda não tinha percebido. No dia seguinte, eu cheguei ao escritório mais cedo que o normal, mas pela primeira vez, não consegui me concentrar em nada. As palavras do homem ecoavam na minha cabeça como um refrão impossível de esquecer. Perderia o que ainda tenho de verdade. O que ele ainda tinha. Ele não tinha nada, pelo menos era o que eu pensava. Passei a manhã inteira tentando tirar aquilo da mente, mas era como um mosquito zumbindo dentro da minha cabeça. No fim da tarde, decidi fazer algo que, na minha lógica, parecia ridículo voltar ao parque. Queria entender quem era aquele sujeito, e por que diabos ele tinha mexido tanto comigo. Estacionei o carro na mesma rua. O céu estava nublado, o ar úmido e pesado, como se o tempo também estivesse prestes a chorar. Andei devagar pelos bancos, olhando em volta, e lá estava ele, sentado num canto, com uma mochila surrada ao lado, comendo algo simples que tirava de uma marmita de alumínio. Parei a alguns metros, observando. Ele comia com calma, quase com dignidade. Não tinha aquele olhar perdido que muitos têm nas ruas. Havia serenidade. Algo estranho quase fora de lugar. Me aproximei. Posso me sentar? Perguntei. Ele levantou os olhos e sorriu de novo. Claro, moço. Esse banco é do mundo, né? Sentei, meio sem jeito. Ontem. Eu não agradeci direito. Fez algo que ninguém mais faria hoje em dia. Não precisa agradecer. Eu só devolvi o que não era meu. Silêncio. O barulho distante dos carros era o único som. Senti vontade de continuar a conversa, sem entender bem o porquê. Posso perguntar uma coisa? Falei, claro. Por que você vive assim? Quer dizer, você parece inteligente, articulado. Por que está na rua? Ele respirou fundo, olhou para o horizonte e respondeu com calma. Porque às vezes, a vida derruba a gente de um jeito que o dinheiro não consegue levantar. Aquilo me desarmou. Ele não dizia com amargura, menos dizia com paz. Meu nome é Arthur. Prazer, senhor Arthur. Eu sou Eduardo. Eduardo, o nome soou familiar. Mas eu não disse nada. Aproximei o olhar da marmita dele menos arroz, feijão e pedaços pequenos de frango. Coisa simples, mas ele comia como quem respeita cada grão. Você sempre fica por aqui? Perguntei. Mais ou menos. Tento ficar em lugares tranquilos, onde as pessoas não me tratem como se eu fosse um fantasma. Aquilo me atingiu. Eu mesmo, no dia anterior, tinha feito exatamente isso. Olha, eu queria te oferecer algo. Trabalho? Talvez. Posso te ajudar. Ele riu, mas com um riso calmo, sem ironia. Agradeço. De verdade. Mas o que eu preciso não é emprego agora. É propósito. Propósito? Propósito. Perguntei, confuso. Sim. Trabalhei muito na vida. E quando achei que tinha tudo, perdi tudo em um só dia. Desde então, tento entender para que tudo aquilo serviu. O que aconteceu? Ele olhou para o chão, pensativo, e falou: um acidente. Eu era engenheiro civil. Trabalhava numa obra enorme no litoral. Um dia, um deslizamento atingiu o canteiro. Consegui salvar 2 colegas, mas fiquei preso nos escombros. Passei 3 dias ali, achando que ia morrer. Quando saí, perdi o emprego, a casa e mais tarde minha família. Só sobrou o que está aqui dentro. Ele bateu de leve no peito. Eu fiquei mudo. Nunca imaginei que alguém na rua pudesse ter tido uma vida assim. E nunca tentou recomeçar? Tentei, mas o mundo é cruel com quem cai. Quando a gente perde o endereço, perde também o respeito dos outros. Engole em seco, porque eu sabia que era verdade, e que eu fazia parte desse mundo que o ignorava. Ficamos ali, em silêncio. De repente, ele se virou para mim e perguntou: posso te fazer uma pergunta também? Claro. Por que um homem com seu terno caro e relógio importado parece mais perdido do que eu? O golpe foi direto. Eu ri, mas era um riso sem graça. Você é bem observador, hein? A rua ensina. As pessoas ricas falam alto, mas as vazias, elas fazem silêncio. Não sei explicar o que aconteceu, mas senti vontade de chorar. Fazia anos que ninguém me olhava de verdade. Só me avaliavam. Aquele homem sujo e cansado tinha me enxergado como ninguém mais. Quando me levantei, ele me estendeu a mão.
Apertei. A mão dele era firme, quente, humana. Não parecia a de um mendigo. Parecia de alguém que ainda acreditava em alguma coisa. Antes de ir, perguntei: "Você vai ficar aqui amanhã, se a chuva deixar?" Sim, voltei para o carro, sentindo o coração apertado. O motor ligou, mas eu não saí de imediato. Fiquei olhando pelo retrovisor, vendo o Eduardo ajeitar o cobertor e se preparar para dormir sob a marquise. E ali, no contraste entre o couro do meu banco aquecido e o chão frio onde ele deitava, percebi a ironia da vida. Eu tinha tudo e não sabia o que fazer com nada. Ele não tinha nada menos, e ainda assim, parecia dono da própria paz. Aquela noite, dormi mal. Pela primeira vez em anos, não consegui ignorar o barulho da consciência. Passei o dia seguinte inteiro pensando em Eduardo. Não era apenas curiosidade. Era algo mais profundo. Como alguém que vive nas ruas podia carregar tanta serenidade? Como um homem que perdeu tudo conseguia falar de propósito, enquanto eu, cercado por luxo, vivia sem direção? Essas perguntas me atormentavam. No fim da tarde fechei o laptop e ignorei as mensagens da equipe e decidi voltar ao parque. Parte de mim dizia que era uma loucura, menos a outra parte dizia que era necessário. Cheguei lá pouco antes do pôr do sol. O céu tinha aquele tom alaranjado, que faz São Paulo parecer menos dura, quase bonita. Procurei por ele entre os bancos, os cantos da praça, as sombras da marquise. Nada. Por um momento, pensei que ele tivesse ido embora de vez. Mas então ouvi uma voz atrás de mim. Achei que o senhor não voltaria. Virei e lá estava ele, menos com o mesmo sorriso calmo, sentado no chão, lendo um jornal velho. Eu disse que voltaria, respondi. Posso me sentar? Claro. O mundo é grande, mas pouca gente quer dividir espaço. Sentei-me ao lado dele. Ficamos alguns segundos em silêncio, apenas observando o movimento das pessoas. Pais, crianças, gente apressada, gente sem pressa. Cada um no seu próprio mundo, Eduardo. Eu pensei no que você me contou ontem, sobre o acidente, sua família. Ele me interrompeu com um gesto suave. Não precisa ter pena de mim, Arthur. Eu já fiz as pazes com o que perdi. Mas não era pena. Era admiração. E uma vontade enorme de entender como alguém sobrevive depois de perder tudo. Você disse que trabalhava como engenheiro civil. Onde? Era isso? Em Santos. Eu era responsável pela estrutura de um prédio residencial. Tinha uma equipe boa. Gente simples. Um dia, choveu por semanas. O solo cedeu, e parte do canteiro desabou. Eu corri para ajudar. Consegui tirar 2 rapazes debaixo dos escombros. Mas perdi um terceiro. E junto com ele, perdi minha fé em mim mesmo. Ele respirou fundo. O dono da construtora tentou me culpar. Disse que eu ignorei os relatórios de segurança. Era mentira. Mas eu não tinha provas. Fui demitido, processado e esquecido. Fiquei em silêncio. De repente, o homem à minha frente deixou de ser um mendigo e virou um símbolo daquilo que eu temia. O fracasso público e sua família. Perguntei. Minha esposa me deixou pouco depois. Disse que não aguentava viver com um homem quebrado. Não culpo ela. As pessoas têm medo do que não podem consertar. Essas palavras me atingiram em cheio. Pensei em quantas vezes eu mesmo havia abandonado pessoas, amigos, funcionários, não por falta de valor, mas por não servirem mais aos meus interesses. Eduardo continuou. Desde então, passei a andar. Não fico muito tempo num lugar só. Às vezes faço bicos, outras vezes só observo. A rua é dura, mas ela te mostra o que realmente importa. Aqui, cada gesto de bondade é um luxo. Olhei para ele e perguntei: você acredita em destino? Acredito que a vida devolve o que a gente oferece. Às vezes, demora, mas devolve. Essas palavras grudaram em mim como tatuagem invisível. E foi nesse momento que uma mulher de Miami-Dade se aproximou. Carregava um casaco, um pacote e um olhar reconhecido. Eduardo, ele? Disse. Ele se levantou com um sorriso surpreso. Dona Neusa, faz tanto tempo. Meu Deus. Achei que você tivesse morrido. Soube do acidente, da sua demissão. Ninguém mais teve notícia. Ela estendeu um pacote. Trouxe um pouco de comida. Soube que andava por aqui. A cena era simples, mas de uma beleza absurda. Uma mulher que não devia nada a ele, levando alimento por pura memória. Eduardo agradeceu com um abraço sincero. Fiquei
apenas assistindo, sentindo algo que não sentia há anos. Vergonha e admiração ao mesmo tempo. Quando ela foi embora, perguntei: "Você a conhece de onde?" Trabalhava comigo na obra. O marido dela era o rapaz que eu salvei. Fiquei sem palavras. O silêncio entre nós ficou denso, cheio de significado. "Arthur", ele disse, "a vida é como uma engenharia. A gente passa anos construindo coisas que parecem firmes, mas um erro pequeno pode derrubar tudo. A diferença é que no coração não existe concreto armado, só perdão." Essas frases me atravessaram como lâmina. Percebi o quanto minha própria vida era uma construção oca, erguida sobre arrogância. Aquele homem, que dormia no frio, falava com mais sabedoria do que qualquer CEO que eu conhecia. Antes de ir, deixei meu cartão. "Se precisar de qualquer coisa, me procure." Sério, ele sorriu. "Agradeço, Arthur, mas eu já tenho tudo o que preciso." "Tem mesmo?" "Tenho paz. Tenho paz." E isso, meu amigo, o dinheiro não compra. Fiquei parado, olhando enquanto ele se afastava, o sol se pondo atrás dos prédios. E naquele instante, percebi que eu acabara de conhecer o homem mais rico que já existiu. Só que ele dormia na calçada. Depois daquele dia, eu não consegui mais viver do mesmo jeito. As reuniões pareciam vazias. As conversas sobre lucros, metas e gráficos soavam como um ruído distante. Toda vez que alguém falava em crescimento, eu me lembrava do que Eduardo dissera: "A vida é uma engenharia menos, mas o coração não tem concreto armado." Foi então que decidi procurá-lo de novo. Não para entender menos, mas para ajudar. Pelo menos era o que eu pensava. Comprei um casaco novo, enchi uma sacola de roupas, comida e um envelope com dinheiro. Dentro havia o equivalente a um mês do meu salário mais alto. Eu queria que ele tivesse uma chance de recomeçar. E achava que o dinheiro seria o primeiro passo. O que eu ainda não sabia é que aquele gesto, embora bem intencionado, seria uma lição sobre o verdadeiro valor das coisas. Encontrei-o na mesma praça, num fim de tarde frio e cinzento. Ele estava sentado no mesmo banco, desenhando algo num caderno velho. Sim, desenhando. Com um lápis pequeno, fazia traços firmes, precisos, como quem ainda lembrava de ser engenheiro. "Você desenha?" perguntei, me aproximando. Ele sorriu, sem levantar os olhos. "Velho hábito. A mão ainda sabe o que o corpo esqueceu." Sentei-me ao lado dele. "Eduardo, eu trouxe umas coisas para você." Ele me olhou, curioso. "Para mim?" "Para mim? Sim. Casacos, comida e um pouco de dinheiro. Sei que pode te ajudar a sair daqui. Talvez alugar um quarto. Recomeçar de verdade." Falei aquilo com a convicção de quem acha que está fazendo o bem. Mas quando estendi o envelope, ele não pegou. Apenas me olhou, com aquele mesmo olhar calmo e incômodo. "Arthur, você acredita que o dinheiro é sempre a resposta?" "Não é a resposta para tudo, mas ajuda a começar." "Nem sempre. Às vezes, o dinheiro chega antes do entendimento, e a pessoa volta para o mesmo buraco, só que mais fundo." Fiquei sem saber o que responder. "Mas você não pode continuar dormindo na rua." "Eu não durmo na rua, Arthur. Eu descanso onde o mundo me permite. São coisas diferentes." Aquilo me desmontou. Eu, que passava noites em hotéis 5 estrelas, e ainda assim acordava vazio. Estava ali diante de um homem que chamava a descanso o chão frio de uma praça. "Mas aceite, por favor. Pelo menos o casaco." Ele olhou o casaco, tocou o tecido com os dedos e sorriu. "Esse eu aceito. Não porque preciso, mas porque sei que você precisa dar." "Como assim, eu preciso?" "Porque às vezes, ajudar é a única forma que o ego encontra para se sentir bom. Mas ajudar, sem esperar nada em troca. Isso é amor." Aquelas palavras cortaram o ar. Eu me senti pequeno, exposto. Era verdade. Parte de mim queria que ele aceitasse, para eu poder me sentir melhor. Para aliviar a culpa de quem sempre virou o rosto para o sofrimento dos outros. "Eduardo, eu não sei o que dizer." Não precisa. Não precisa. Só escute." Ele apontou para o céu. O sol estava se pondo atrás dos prédios, tingindo tudo de dourado. "Vê isso? O pôr do sol?" "Sim, todo dia ele se repete. Mas cada pessoa o enxerga diferente. A vida é assim também. Você me trouxe algo material, mas o que eu preciso você já me deu menos atenção. E isso, Arthur, vale mais do que qualquer nota." Fiquei em silêncio.
Nunca pensei que ouviria algo tão puro de alguém que o mundo chama de ninguém. De repente percebi que minhas mãos tremiam. Posso fazer uma coisa por você, então? Perguntei. Claro. Jantar comigo, nada de luxo, só uma refeição de verdade. Entre amigos. Ele riu. Entre amigos. Faz tempo que não ouço isso. Fomos até uma lanchonete simples ali perto. Enquanto comíamos, ele me contou histórias da vida na rua. As noites frias, as pessoas boas e os olhos que fingem não ver. Falava com uma naturalidade desconcertante, como se estivesse descrevendo outro planeta. No meio da conversa, ele disse algo que nunca esqueci. Arthur, a pobreza não é falta de dinheiro. É quando o coração se acostuma a não sentir. Fiquei quieto. Cada frase dele era uma pancada silenciosa. E quanto mais ele falava, mais eu percebia o abismo entre o que eu era e o que eu poderia ser, depois do jantar. O levei de volta à praça. Antes de se despedir, ele me olhou e disse: Sabe, Arthur, às vezes, a vida manda alguém para devolver o que a gente perdeu. Talvez eu tenha achado sua carteira para isso, para você se achar também. Sorri, sem conseguir responder. Ele apertou minha mão, com força. Cuide bem do que o dinheiro não pode comprar. E se afastou, sumindo entre as luzes da cidade, com um casaco novo, e aquele andar tranquilo, de quem não deve nada a ninguém. Fiquei parado por longos minutos, olhando para o nada. A rua parecia diferente. Não era mais o cenário da miséria. Menos era o espelho da minha própria alma. E pela primeira vez em muitos anos, senti vontade de chorar. Não por piedade, mas por gratidão. Passaram-se alguns dias desde aquele jantar. Eu segui a rotina, menos reuniões, telefonemas, relatórios menos. Mas algo dentro de mim havia mudado. Tudo que antes parecia importante agora soava distante. As conversas sobre lucro e status me pareciam infantis. E, toda vez que olhava o pôr do sol pela janela do escritório, lembrava das palavras de Eduardo. Cuide bem do que o dinheiro não pode comprar. Naquela sexta-feira, o tempo virou. Um vento frio varria a cidade, e nuvens escuras se formavam no horizonte. Enquanto todos corriam para casa, eu só pensava nele. Se teria onde se abrigar, se teria o que comer. Sem pensar muito, peguei o carro e fui até o parque. Cheguei, e a praça estava quase deserta. Chovia forte. O vento soprava como se quisesse arrancar as árvores pela raiz. Corri até a marquise onde ele costumava ficar, mas o espaço estava vazio. A mochila, o cobertor, nada. Andei pelas redondezas, chamando por ele. Eduardo! Eduardo! Nenhuma resposta. O som da chuva batendo no concreto era a única voz que me acompanhava. De repente, um segurança do parque se aproximou, segurando um guarda-chuva. O senhor procura alguém? Sim, um homem, morador de rua. Chamava-se Eduardo. Costumava ficar aqui. O segurança baixou o olhar. Acho que sei de quem fala. Encontraram um senhor ontem à noite, ali na esquina. Passou mal por causa do frio. Levaram para o hospital público, mas ele não resistiu. Senti o chão desaparecer. O barulho da chuva ficou distante, como se o mundo tivesse abaixado o volume. Fiquei parado, imóvel, tentando entender aquelas palavras simples e cruéis. Eduardo tinha morrido. O homem que me devolvera a carteira. Agora não tinha para onde voltar. Fui até o hospital. A assistente social confirmou. Corpo não reclamado, sem documentos, sem ninguém. Mostrei minha identidade e disse que cuidaria de tudo. Assinei os papéis, com as mãos trêmulas, sentindo um peso estranho, o peso da impotência. O enterro aconteceu no dia seguinte, num cemitério simples na Zona Leste. Estava chovendo de novo, como se o céu também lamentasse. Levei flores. Não as mais caras, mas as que ele teria gostado. Simples, vivas, honestas. Fiquei ali, em silêncio, lembrando de cada conversa, cada frase, cada olhar. E percebi que, em poucos dias, aquele homem me ensinara mais sobre a vida do que todos os anos de riqueza e estudo, na lápide improvisada. Pedi que escrevessem apenas uma frase. Aqui descansa o homem que me ensinou a viver. As semanas seguintes foram diferentes. Eu não queria que a história dele terminasse ali, esquecida sob a chuva. Então, criei algo novo. Projeto Eduardo. Uma fundação voltada para oferecer abrigo e oportunidades a pessoas em situação de rua. Mas não era apenas caridade. Eu fazia questão de conversar com cada um, de ouvir, de olhar nos olhos. Do jeito que ele me olhou, o primeiro abrigo foi aberto, perto daquele mesmo parque, no Porto.
Oh, mandei colocar uma placa com a frase que ele me dissera no nosso último encontro. A pobreza não é falta de dinheiro. É quando o coração se acostuma a não sentir, e todas as vezes que lia aquilo, eu me lembrava de seu sorriso calmo, de suas mãos firmes, de sua paz inabalável. Um ano depois, numa manhã de domingo, decidi visitar o abrigo. Lá dentro, vi dezenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, menos comendo, conversando, sorrindo, e pela primeira vez, em muito tempo, senti orgulho, mas não aquele orgulho frio, de quem conquista, e sim o orgulho quente, de quem pertence. Uma voluntária se aproximou, trazendo uma caixa. Senhor Arthur, encontramos isso entre as coisas de um dos primeiros abrigados. Acho que o senhor devia ver. Abre a caixa. Dentro, um caderno velho, o mesmo que Eduardo usava para desenhar. As páginas estavam cheias de esboços de pontes, casas e pequenas frases escritas à mão. No final, havia uma dedicatória. Se um dia alguém encontrar este caderno, espero que entenda o que nos conecta não são os muros que erguemos, mas as pontes que temos coragem de atravessar. Fechei o caderno com os olhos marejados. Aquele homem havia partido, mas sua voz continuava ecoando menos nas paredes do abrigo, nas pessoas que agora tinham um lugar. E dentro de mim, saí para o pátio e olhei para o céu. O sol atravessava as nuvens, dourando o mundo como naquele dia no parque. Senti o vento frio no rosto, mas pela primeira vez não quis fugir, porque entendi que o frio da alma é muito pior que o frio da rua. Sorri, não pelo que conquistei, mas pelo que recuperei, a capacidade de sentir, de ver o outro, de ser humano de novo. E ali, debaixo da mesma luz que um dia nos uniu, murmurei baixinho: obrigado, Eduardo, porque algumas riquezas não se medem em cifras, mas nas vidas que tocam o nosso coração.